Primeiro, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, aí dependendo de onde você, o horário que você vai estar assistindo essa aula. A gente vai falar então de mais aspectos relacionados à história do Brasil, ainda que a gente fale bastante, ainda que o nosso tema principal seja Brasil colonial, é importante a gente pensar que o Brasil colonial ele vai para além da exploração da terra, da questão dos engenhos, da questão de poder. A gente tem um fator essencial para a gente compreender a história do Brasil em qualquer tempo, que é o povo brasileiro. Eu me inspiro nessa aula para compartilhar com vocês algumas ideias para que a gente possa avançar na discussão sobre a história do Brasil a partir da formação da identidade do que é ser brasileiro. O que isso quer dizer é o que a gente vai ver hoje. Então, essa aula ela é inspirada livremente, assim, eu até vou dar como referência para vocês, tanto de leitura quanto para assistir, a obra do grande antropólogo Darcy Ribeiro, que escreveu, entre outras obras, O Povo Brasileiro, em que ele vai falar da formação e o sentido de ser brasileiro. O que isso tem a ver com a história do Brasil, o que isso tem a ver com o que nós entendemos por ser brasileiro hoje. Então vamos acompanhar. Nessa aula, a gente vai buscar trazer aspectos que vão nos destacar ou que vão caracterizar o Brasil como sendo um lugar único no mundo. Esse tipo de tema costuma entrar em concurso ou em vestibulares ou às vezes em algumas provas, trazendo uma grande, por exemplo, uma citação ou um texto opinativo a respeito da singularidade da formação do brasileiro, e em seguida você precisa identificar elementos ali que vão corroborar, por exemplo, com a opinião ou vão destacar aspectos ali no texto que dizem respeito a essa questão. Quando a gente fala de singularidade do Brasil, nós vamos trazer essa discussão para a formação identitária do povo. E o que o processo colonial tem a ver com essa formação? Quando a gente fala de natureza, a natureza está diretamente relacionada à forma de desenvolvimento econômico que foi encontrado no Brasil. Então nós tínhamos uma natureza rica, abundante, diferente de tudo o que os europeus já tinham visto, e nesse sentido foi preciso contar com alguma expertise dos povos que aqui já habitavam para que isso fosse explorado, né? Como a gente já verificou. Então a gente vai ter processos de exploração que vão se dar desde o primeiro momento em que os europeus pisam no Brasil até hoje, visivelmente. Mas isso a gente vai abordar mais nesse período do Brasil colônia, e a posteriori a gente tem uma discussão em outras aulas. Mitos sobre o Brasil. Vocês já devem ter visto, já devem ter nas aulas de história do ensino médio, ou se vocês também cursaram história na faculdade, ou se vocês não sabem, o Brasil, para muitos europeus e para muitos cronistas, era tido como o paraíso na Terra. A gente vai ver como é que isso se materializa. O paraíso, porque tudo era muito abundante, tudo era muito bonito, a natureza tal como ela se concebia no Brasil, principalmente nas costas, e no nosso litoral, ela era de um tal deslumbre que assim que aquilo foi observado e verificando as potencialidades do entorno para a produção de todo tipo, toda a sorte de gêneros para serem vendidos, comercializados, e depois a gente vê também adentrando e também usando toda aquela propriedade dos rios, por exemplo, para encontrar o tal do ouro negro, e construir belíssimas cidades, e construir novas populações, novas dinâmicas. Olha o que a gente está falando, a natureza então ela é muito generosa e bela. Então esse mito do Brasil como um paraíso perfeito, ele acaba se perpetuando. A gente vai ver que esse mito que foi criado para falar e para justificar também, gente, para falar dessa nova terra, e também para justificar, olha o que eu vou dizer para vocês, isso aqui é uma livre análise, mas pode ser que caia no texto para você também pensar sobre isso. Para justificar os recursos que foram usados, os recursos que foram gastos na exploração do Brasil, né? A gente sabe muito bem que esses recursos advinham, né, da coroa portuguesa. A gente tem aí uma divisão feita de exploração, que foi feito um tratado, né, pela igreja, que delimitava então a área que seria
gerenciada pelos portugueses e uma área que seria então de propriedade dos espanhóis, que eles cuidam portugueses e até Laguna, e a partir dali realmente observa-se os espanhóis de modo mais efetivo. Então, quando a gente tem essa divisão e quando se observa isso, a gente percebe que claramente havia esse oásis, essa noção de oásis, essa noção de que o Brasil era tudo que eles precisavam para avançar nos seus domínios, né? Tanto os espanhóis quanto os portugueses, depois os franceses também e os holandeses em Recife. Brilhava os olhos, porque de modo geral a gente tem aí uma combinação de fatores quando a gente fala do desenvolvimento econômico da colônia no Brasil pela coroa portuguesa. Uma das combinações de fatores é que nós tínhamos tudo no sentido de pessoas, natureza, gente disposta não, porque eles não estavam dispostos, no sentido de a gente tem mão de obra na visão dos portugueses, melhor corrigindo, e a gente tem a tecnologia portuguesa, a gente tem a expertise deles em conhecimento. Eles eram pioneiros em muitas técnicas de navegação, eles eram pioneiros no uso de determinadas ferramentas, no uso de algumas tecnologias que no Brasil eram desconhecidas. Então a gente tem uma combinação de dois mundos que vai culminar num retrato, vai culminar num Brasil colonial que é uma coisa extraordinária para os padrões da época, e é extraordinário hoje. Quando você se debruça na história do Brasil, você vê o quão fascinante e quão violento e quão incrível é esse processo no Brasil. E a gente sempre vai estudar a história do Brasil, não sei se vocês têm isso, a gente vai estudando, a gente pensa que as coisas não têm muita conexão no Brasil. Então eu estudo o período colonial, a gente só pensa em açúcar, aí depois a gente só pensa em ouro. Muito bem, mas para a gente estudar a história do Brasil, a gente tem que verificar o que é que está por trás disso, né? No que isso vai resultar, esses processos de exploração que a gente vê no Brasil. Então, para avançar, eu vou propor isso para vocês, desse mito sobre o Brasil também, e a apropriação do mito pelo povo. Já que é tão bom, já que aqui Minas Gerais é um lugar que é tão efervescente, a gente tem uma cultura, a gente tem aqui meu Deus, sai ouro dos rios, é riquíssimo, das encostas, tem riquezas, também quero esse mito para mim. Como é que isso se materializa e como é que isso pode refletir na visão que a gente tem do Brasil hoje? Olha só que interessante. Vou propor para vocês leituras possíveis sobre essa questão, trazendo para a contemporaneidade, que é algo que pode cair na prova de vocês, nos concursos de modo geral, relacionando a questão contemporânea e o povo brasileiro como sugestão para vocês avançarem. Se você tem aí, olha, sério mesmo, se você tem aí algumas horinhas e tem vontade de conhecer essas identidades que eu estou falando, as características de todos os povos que compõem o Brasil, desde do Brasil colônia até a invenção do Brasil, que é como o Darcy vai chamar esse misto, essa invenção dessa nação, assista O Povo Brasileiro. O livro é incrível, é referência para quem estuda a história do Brasil, só que a série está disponível e eu super recomendo, porque vai abrir e vai expandir a tua noção sobre a questão da diversidade do povo brasileiro, sobre como foram essas características múltiplas relacionadas ao processo de desenvolvimento que tornaram o Brasil o que é hoje. É evidente que nesse processo houve algumas apropriações meio indevidas, né? Houve comprovadamente uma exploração dos recursos. E como que isso vai impactar na formação das classes, por exemplo, no Brasil? De que modo alguns hábitos vão se perpetuar e alguns grupos vão ser colocados à margem? Isso tudo faz parte da história do Brasil, a gente vai ver agora. Então tá lá. A proposta que eu tenho para vocês hoje, para que a gente avance na ideia de história do Brasil, para a gente pensar em processo de independência, para a gente pensar em primeira regência, para a gente falar de família real, para a gente falar de Getúlio Vargas, antes disso tudo, a gente tem que pensar que o Brasil, na verdade, é formado por diversos Brasis. É essa proposta e é essa tese defendida na obra O Povo Brasileiro, que eu mencionei para você, que é norteadora do meu pensamento nessa aula, e que ela propõe uma leitura muito interessante.
A partir das características do processo de desenvolvimento no Brasil, que é um processo de exploração e extração de recursos naturais, a gente vai ter, então, a formação de grupos. Então você pense lá, a gente tem a formação de um grupo que advém, né, que está aqui antes da chegada dos portugueses, que são os grupos indígenas, na sua multiplicidade, espalhados por diversas regiões no Brasil. São povos que acabam se movendo de um lugar para outro. Quando eu tenho um contato com um povo que não é o mesmo povo que eu, no caso os portugueses, e há uma espécie de interação, que vai se dar por meio de relações afetivas, por exemplo, e eu crio uma nova, ou é gerado, por exemplo, uma nova identidade, uma nova pessoa, a partir dessa relação com os portugueses, nós temos a formação de um novo povo, por assim dizer, em que pese o lado positivo, em que pese o lado negativo. A partir disso, isso eu estou falando de indígenas, a gente tem a escravidão no Brasil, o retrato mais trágico e o retrato que o Brasil ainda não conseguiu, que eu acho que nunca vai haver e nunca deve se esquecer desse capítulo, mas deve se enaltecer outras qualidades da população africana e outras questões para além de escravos, porque nós estamos falando, como eu já mencionei em algumas aulas que eu dei, a gente sempre tem que pensar na diversidade, na variedade e na riqueza dos povos que foram aí, tiveram que foram forçados compulsoriamente a trabalhar no Brasil nos engenhos, né, que era a força motriz da economia do Brasil no período colonial. Ainda que isso vá apresentar um declínio, é a força motriz. Então a gente tem a singularidade desses povos que por si só são um universo. Nós não teríamos conta, hoje já é mais fácil o acesso para a gente conseguir conhecer a história da história africana, isso a partir da diáspora ou a partir desses povos que vieram para cá, mas nós não temos condições de dar conta da imensidão de riqueza que é. Então você imagine esse contato também com os povos que aqui estavam. Então a gente tem uma mistura de ideias, de culturas, colocadas nesse contexto. A gente tem um outro fator que costuma ser esquecido, que tem muito a ver com a formação de povos diferentes, de urbanização, que isso está para além do período colonial, que é quando o negro é alforreado. Tem um autor que tem um livro incrível, que é o Gessé de Oliveira, e ele vai falar de que o grande problema de quando o negro é alforreado no Brasil, esse negro não tem para onde ir, uma vez que ele está fora da composição formal de mercado ou de desenvolvimento. Uma vez que está fora, ele fica à margem, e é preciso se colocar à margem da sociedade. É preciso porque, ora, vou me inserir onde? Então a gente tem formações de classes distintas, até mesmo nesses processos. Você compreende como isso vai para além da questão colocada no momento? Então quando a gente fala de escravidão, não é algo que se encerra. Ela tem ramificações, ela tem tentáculos que, gostemos ou não, vão nos perseguir até os dias de hoje. É interessante que você, quando pense em história do Brasil, remonte a essa questão e pense isso. Né? A gente tem um processo que é muito mais amplo. Então, quando a gente fala pensar a história do Brasil a partir dessa diversidade, nós estamos falando de grupos que, num processo de crescimento, num processo ali de poder econômico sobre eles, foram forçados e aconteceu também interações culturais e interações sociais que reinventaram esse Brasil. Muito bem, então nós temos num determinado momento a necessidade, quando cai a produção do açúcar, o açúcar já não está mais no auge, porque mais gente começa a produzir açúcar, além do Brasil. Quando a gente tem esse processo, o que acontece? É preciso inventar novos modos de ganhar dinheiro, novos modos de extração dos recursos naturais. O que a gente vai observar? A gente vai observar grupos, por exemplo, de bandeirantes que vão adentrar nas matas para lotarem e para selecionarem algumas porções de terra para também serem transformadas em novas possibilidades de negócio. A gente vai ver grupos que vão adentrar para o interior do Brasil, que a gente pode aí remontar então o Brasil sertanejo, com características muito próprias, né, que vão principalmente ter como força essencial o gado. Então o gado necessita de grandes espaços. Se necessita de grandes espaços, eu preciso fazer com que esse tipo de produto ele vire
um bem. Então eu vou ter um comércio, eu vou ter pessoas que vão se colocar perto desse tipo de produção. Eu vou ter venda, eu vou ter troca, eu vou fazer uma indumentária própria, eu vou começar a me identificar como esse tipo de brasileiro sertanejo. E aí a gente vai ter uma mescla de grupos que vai ser desde o caboclo até podemos falar do Brasil caboclo como uma mistura daqueles índios com os negros que acabam formando uma nova identidade e uma nova forma de vida. E a gente vai ter também o caipira. O caipira, eu gosto muito de trazer, eu tenho até no documentário, tem um dos meus autores assim que é de cabeceira, sempre que eu preciso aí retomar alguma fé no conhecimento, eu leio o Antônio Cândido, que tem um livro que é uma coisa incrível, é deslumbrante, que ele vai falar do caipira. Caipira, durante muito tempo, e até em quadrinhos, o caipira ficou sendo conhecido no Brasil como alguém atrasado, alguém que não quer trabalhar, alguém que é preguiçoso. Particularmente, eu tenho aí uma familiaridade, né? Conheço o mundo caipira, e eu nunca vi gente que trabalha tanto, para ser bem sincera, né? Pessoas que acordam cedo, pessoas que tiram da terra, né? Principalmente no período que eu convivi muito, tiravam da terra o seu principal sustento, acordavam super cedo, iam dormir super tarde. E no livro Antônio Cândido vai fazer essa leitura a respeito das características de formação de um Brasil caipira no interior de São Paulo. E ele tem um livro que chama Os Parceiros do Rio Bonito. Se você precisar ler alguma coisa aí no final de semana, não hesite. É um livro lindíssimo que vai explicar como a formação da identidade do caipira no Brasil está relacionada ao processo de desenvolvimento do interior do Brasil. O que acontece? Como é que essas pessoas... E quando essas pessoas saem do campo, elas vão para onde? E o que é que mantém essas pessoas juntas, enquanto todo mundo está lá fazendo outra coisa? O que é um elemento de coesão? Leia, que é incrível. O Antônio Cândido, qualquer livro dele, você vai ficar enobrecido. É uma leitura interessante. Eu gosto de trazer esse tipo de discussão para que a gente entenda que há sim diversidade no Brasil. Diversidade no sentido de características culturais e sociais que permitem a gente entender que para que o Brasil seja o que ele é hoje, para que o Brasil se tornasse, é preciso a gente pensar nessas imbricações culturais identitárias. Não é só o colonizador que vai predominar no Brasil, mas também existem forças do povo mesmo, forças e resistências que vão se combinar com esse primeiro modo de governo no Brasil, essa primeira conduta que a gente tem do país. É evidente que a gente vai ter algumas coisas que vão perpetuar no Brasil, que é sempre o desejo econômico para sobre os desejos das pessoas. Mas isso é uma discussão que talvez a gente tenha futuramente, não cabe nesse momento para a gente discutir. O que cabe para a gente discutir é as condições no Brasil que propiciaram essa ideia de muitos Brasis. Não sei se você já teve alguma discussão, às vezes sobre política, tá num botequinho, tá comendo uma pizza, e alguém fala assim: o problema é que no Brasil a gente não tem ideia de nação. E nos Estados Unidos tem. Pelo menos, até recentemente um colega falou isso. Sempre que alguém te falar isso, você aí que está estudando a história do Brasil, que você quer tirar a nota máxima no concurso, procure fazer um exercício. Nós estamos falando de história do Brasil. Nós estamos falando da singularidade, das características culturais, sociais e principalmente colonizadoras no Brasil. Não há como a gente comparar as mesmas características com os Estados Unidos. Logo, a ideia de nação interpretada à luz dos Estados Unidos não é a mesma ideia de nação que a gente tem no Brasil. Há quem diga que o Brasil é composto por muitas nações, uma vez que as pessoas reivindicam para si a seu desejo de cidadania e entendem que aquela região sua é soberana, para além das demais. Aí é um complicador, né? É uma outra discussão a se ter, mas há quem fale, por exemplo, que a nação seria quando todas as pessoas que vivessem nesse imenso país se sentissem representadas e tivessem os seus desejos atendidos. Assim, nação seria o meu desejo, né? E a resposta a esse desejo, o atendimento a ele.
Essa é uma discussão que a gente pode marcar aí, vocês podem comentar aí, a gente pode continuar com essa discussão, mas por hora eu gostaria que vocês compreendessem, para pensar na história do Brasil como algo contínuo, que existiram condições para que a gente leia o Brasil de diversas formas, a partir de diversos elementos. Eu falei, e só para a gente encerrar, o imaginário mítico sobre o Brasil. Ora, é muita riqueza, tem coisa muito bonita aqui. Todo lugar que você vai, você pode explorar, você pode pegar essa terra, você tem ouro, você tem cana-de-açúcar, você tem mandioca sendo plantada, o trabalho aqui, ele é compensador, porque tudo aqui é erguido, né? Tem uns senhores ali, não faziam muito esforço, né? Os senhores do engenho, tinham aí que fazia isso para eles, mas esse imaginário predomina sobre o Brasil. E isso vai se criando, essa terra maravilhosa, esse lugar é maravilhoso, a gente vai explorar. A história do Brasil é marcada por um misto de medo, porque é algo totalmente desconhecido, e combinado com a coragem, combinado com a beleza, combinado com as recompensas que você vai ter. E para isso é criado. Esse imaginário ele vai sendo criado, tanto que se fala muito, né, os autores da história, em invenção do Brasil. O Brasil que não existia. E aí ele vai sendo inventado, vai sendo criado primeiro pelos homens poderosos, depois a gente vai vendo uma certa urbanização e as pessoas vão saindo daqui, vão estudar fora, por exemplo, e aí elas sentem saudade do Brasil e elas pensam, puxa, mas o Brasil é incrível mesmo. O Brasil tem isso que aqui não tem, e aí a gente tem aí pessoas letradas que começam a ler o Brasil de outra forma, e é uma hecatombe, né? O Brasil, ele não é fácil. O Vinícius de Moraes costumava dizer que o Brasil não é para amadores. Não é mesmo? Desde o processo do descobrimento aí a gente tem um país que é desafiador e ao mesmo tempo belíssimo. Isso a gente sabe e se replica até os dias de hoje. O que é que vai acontecer que é decisivo para a gente discutir história do Brasil, processo de independência, Getúlio Vargas e tudo que a gente imaginar nos processos seguintes? Se esse é mito, se esse mito foi criado, também quero esse mito para mim, também quero fazer parte desse mito. Se é tão bonito, também quero viver nesse mundo bonito. Se é algo que está ao alcance da minha mão, eu vivo aqui, também quero. O que isso vai gerar quando alguma coisa eu não tenho algo, mas eu quero, e tem alguém mandando em mim? Conflito. E a gente vai ver como é que vai se dar esse conflito. Tanto conflito que eu tive que dividir em duas partes das nossas próximas aulas, vocês já vão ver. Aqui, eu trouxe para vocês verem aqui, bem de modo muito geral, e ela é uma imagem ilustrativa, do documentário, que é como é que ele costurou a ideia do povo brasileiro. Então a gente tem aqui imagens que vão ser bem legais para você fixar na tua mente a ideia da diversidade que compõe o cenário brasileiro. Você deve ter um parente no interior, ou sua mãe tinha, ou você já foi. E aí você tem também, hoje em dia, alguém na sua família, por exemplo, que é espanhol. Se você é gaúcho, se você mora aí no Rio Grande do Sul, você sabia que lá é muito forte a questão da colonização de territórios pelos espanhóis? Então hábitos, determinados tipos de vestimenta, eles acabam destoando um pouco do resto do Brasil, mas têm raízes no período colonial e que acabam tornando também parte do Brasil. Ah, você aqui de Curitiba? Curitiba, se você passa nas ruas históricas ou se você vai em alguns bairros, tudo lembra a Alemanha, uma Alemanha lá do interior, uma Alemanha toda que tem traços muito característicos. Ah, não, eu moro em Santa Felicidade aqui em Curitiba, tudo lembra a Itália, né? Então a gente tem no Brasil uma imensidão de povos que acabaram contribuindo para somar a identidade brasileira, e além dos povos que aqui já estavam, como a gente já mencionou, e dos povos que foram forçados a trabalhar e que, para resistir, para sobreviverem, precisaram manter vivas suas identidades. É no mínimo incrível, né? É no mínimo incrível a gente ver como é que isso se reproduz no Brasil. Então a gente tem aqui, que a gente estava falando, que é o Brasil sertanejo, que é bem marcado, assim, por exemplo, no Nordeste, que a gente vai ver o sertão nordestino, todas aquelas formas de leitura, de produção de cultura, de vestimenta, até a própria paisagem, ela já imprime uma dureza da pessoa que vai viver. Então, adentrando
desse universo muito de gado, de ter que, tirar recursos, como conseguir, porque é tudo muito escasso, a água escassa. Então a gente tem uma produção cultural muito específica desse Brasil. Aí a gente tem, por exemplo, uma que é legal aqui, eu acho que aqui parece assim um arrozinho com feijão, que acaba ficando o prato do brasileiro, né? Aqui cabe só uma curiosidadezinha para você, só para a gente já encerrar e você guardar isso. Quando a gente fala de comida no Brasil, a gente também tem essa mescla. É diverso e incrível. E um prato que ficou emblemático no Brasil é a feijoada. A feijoada costuma-se, e muita gente costuma falar que a feijoada é um prato africano. Então os africanos, além de todas as riquezas que deixaram como legado, também deixaram a feijoada. Não. Eu gostaria muito que isso fosse verdade, né, de pensar, por exemplo, que as condições dos escravos eram não tão piores quanto a gente imaginava e que eles tinham condições de preparar um prato desse e com toda a opulência que é uma feijoada. Mas não é verdade. A feijoada, ela lembra, olha o que eu vou te dizer para você nunca mais esquecer. A feijoada, ela é um prato português, feito com o feijão branco, que é o feijão disponível em Portugal à época, tipo um cozido, é chamada de feijoada, mas é feita com o porco, que é daqui, o porco, alguma verdura e tal, mas ele fica uma feijoada de feijão branco, que foi trazida para o Brasil, adaptada com os ingredientes daqui, o feijão preto. Mas surpresa, a feijoada ela se torna um símbolo do Brasil quando ela é usada pelo turismo no Rio de Janeiro muito tempo depois. Então virou uma marca do carnaval, uma marca dos africanos no Brasil, veja como nós os inserimos na nossa cultura. Então acabou se tornando algo para agradar o turista, esse exótico de um prato da feijoada. Relacionado à cultura, mas não tem nada a ver não. É um prato português. Os escravos, de maneira geral, as senzalas eram terríveis, as condições eram as mais miseráveis possíveis e não tem como a gente pensar, por exemplo, que eles teriam condições, não teriam acesso a esse tipo de preparação. Então, só para a gente até pensar um pouquinho nesses mitos que acabam se perpetuando no Brasil e que às vezes eles têm assim, não tem malícia nenhuma, é uma coisa bonita, mas tem algo escondido por trás. Há sempre um sentimento aí de algo que pode nos fazer refletir. Quando eu insiro essa cultura, eu estou dizendo que eu a respeito. Quando na verdade há controvérsias se esse respeito ele é mesmo válido na sociedade brasileira. Né? Até aqui você vai, passou daqui, aí você já está querendo demais. Serve como investigação, serve como provocação para a gente pensar em que medida que há a inserção de determinados povos como parte da história do Brasil. Aqui a gente está falando do Brasil luso, aqui a gente está falando de recortezinhos, de alguns tipos de bordado que são feitos assim, que são lindos, eu não sei dizer de onde é, eu tenho de presente um que eu ganhei, que me trouxeram da Bahia, mas eu não sei exatamente de onde é a origem, que contam histórias, então são bordados assim que vão contar a história do Brasil. Para fechar, para você guardar essa aula, para você assistir as outras já cheio de ideias. Leituras possíveis dessa nossa aula de hoje. Há uma mistura de interesses, de identidades e culturas na formação do Brasil. Fato. Gostemos ou não, reivindiquemos para nós ou não, eu sou mais brasileiro que você porque eu faço isso. Errado. Você é tão brasileiro quanto eu e a gente faz parte de um passado que é repleto de muitas culturas, né? O que é maravilhoso. Multiplicidade de interpretações e sentimentos em relação ao que é ser brasileiro. Na contemporaneidade, recentemente, a gente observou aí a ascensão de um desejo enorme de defender o Brasil. Então a gente percebeu aí uma série de fatores políticos, né, e econômicos que motivaram que grupos organizados e oposição também a esses grupos viessem a público e falassem: nós vamos defender o Brasil.
Isso é muito interessante. É muito interessante porque ele vai trazer interesses que já pautam a nossa história, identidades e culturas nesse processo também. Então a gente vai ter grupos que vão se identificar com algo tanto, que vão se vestir e sair às ruas pedindo, por exemplo, que a presidenta da República seja, né, que sofra um impeachment. E outros que também, imbuídos de um desejo, de uma identidade de culturas que revestem a sua fala, vão falar que não, que é preciso manter-se no poder, que é preciso que isso não fira, pelo menos, não agrida a democracia. O que a gente tem latente aí, essa discussão, e que a gente remonta, é justamente isso. Essa multiplicidade de leituras e interpretações sobre o que é o Brasil. E é muito interessante a gente pensar que isso acaba sendo a base do que é o povo brasileiro, e isso acaba sendo norteadora de muitas políticas, muitas ações e situações que a gente vê até hoje. Aqui a gente vai daqui a pouco falar disso, a próxima aula eu adoro, que é sobre o sistema de exploração. Então, que a gente não pode esquecer que a base colonial no Brasil foi um sistema de exploração. Você aguenta ser explorado por muito tempo? Pensa nisso que a gente vai discutir. Formação de uma elite. Pense na história do Brasil. Olha que meus professores de história iam morrer se eu falasse isso, mas vai ser só um exemplo. Pense na história do Brasil como uma empresa. Então, um grupo, uma empresa bem antiga que você conhece, um grupo vai ter todas as ferramentas e tecnologias possíveis para explorar determinado local. E a partir disso vai criar mais estratégias de desenvolvimento, mais estratégias para ganhar mais dinheiro, expansão, etc. Nesse processo, o que a gente vai ter? Uma força que soma politicamente, economicamente, culturalmente. O que sai disso não existe. O que sai disso é reprimido. O que sai disso não tem voz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso tem relação direta com a formação de uma determinada classe social que vai ser preponderante no Brasil e que vai ter raízes numa aristocracia e depois fazendeiros, a gente vai ter ali o agronegócio, os grandes barões de terra, e depois a gente vai ter uma elite política, e depois vocês entenderam por que é preciso a gente falar também do povo brasileiro? Que o povo brasileiro também tem a sua importância, o seu valor, e é parte fundamental no processo identitário do Brasil. É isso. Não deixa de assistir, por último, aqui é interessante essa imagem, que é do documentário, é as costas de uma pessoa marcada ali em vermelho, o povo brasileiro. Isso aqui dá uma pista da nossa próxima aula, que a gente vai falar de que no Brasil, esse mito do oásis e do paraíso não é pacífico. Até a próxima aula. Não percam, assistam mesmo o Povo Brasileiro, vocês vão se encantar. O Povo Brasileiro do Darcy Ribeiro. Leiam se tiverem tempo, porque o livro é incrível. Vocês vão se encantar, vão querer ler tudo do Darcy. Até a próxima aula.